O Luciano que vai coordenar. Ah, ótimo. Está sendo gravado e o Luciano, então, vai coordenar o seminário de pesquisa de hoje. Bom, Mônica, obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso seminário. Hoje é a apresentação do seminário da Nádia Bueno Rezende, Educação Estética e Renovação Pedagógica, Minas Gerais, décadas de 1920 e 1930. Queria agradecer muito a Nádia pela gentileza, pela aceitar nosso convite para apresentar e estar aqui conosco para discutir o trabalho. Então, Nádia, como sempre, a gente tem mantido essa sistemática, né, de mais ou menos 30 minutos de apresentação. Você pode usar, enfim, também os recursos, como você tem acompanhado os outros aqui. Quando tiver mais ou menos faltando 5 minutos, eu te aviso. Esse meia hora não é cabalístico, né, quer dizer, também que a gente quer favorecer o entendimento e a conversa com você, então fique à vontade, eu vou te avisando aqui, monitorando sobre o tempo. E depois a gente abre para uma sessão ou várias, de relação com você. Mas queria te agradecer aí a disponibilidade. No final, Mônica, a gente dá avisos para quem tiver avisos, essas coisas também, não é isso? Então tá, Nádia, fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, professor Luciano. Primeiro, eu que gostaria de agradecer pela disponibilidade de me ouvir e dialogar comigo a respeito da minha pesquisa. Eu considero que é uma oportunidade ímpar. Bom, eu vou compartilhar a tela e aí vocês me avisam se deu certo, por favor. Tranquilo. Deu. Ótimo. Meu trabalho, então, é Educação Estética e Renovação Pedagógica, Minas Gerais, décadas de 1920 e 1930, e a minha orientadora é a professora Cíntia. Bom, espera aí que eu acho que eu não... Deixa eu tentar aqui avançar. Isso, foi. Essa pesquisa tem o intuito de investigar a construção do debate sobre educação estética em Minas Gerais, nesse recorte temporal dessas 2 décadas, em diferentes domínios, mas principalmente com a ênfase no campo pedagógico, nos debates que ocorreram nesse campo pedagógico. Eu trouxe essa citação aí de Graça Aranha, na Semana de Arte Moderna de 1922, porque ela fez parte de todo o debate que estava circulando naquele tempo, né? Quando em diferentes segmentos sociais, políticos, intelectuais, engenheiros, educadores e artistas discutiram as possibilidades pedagógicas da estética em diferentes campos, como o urbanismo, a organização do trabalho, a economia de mercado, o lazer e as atividades escolares. Eu penso que essa citação de Graça Aranha, na abertura da Semana de Arte Moderna, ela fornece algumas pistas da dimensão do problema da minha pesquisa, né? Veja bem como o romancista descreve que a função estética é essa que é essencial à nossa natureza e que o senso estético ele é mais, digamos assim, nobre do que a religião e que é irmão do amor e que está relacionado ao mistério da arte, que é insolúvel em todos os tempos. Então, eu acho que essa citação, ela me diz assim que algo de muito importante e, ao mesmo tempo, de muito misterioso perpassa todo o debate sobre a educação estética. Bom, a hipótese da minha pesquisa é que esse debate ele esteve vinculado às demandas por uma nova educação dos sentidos, para a formação de novas sensibilidades
em sintonia com as transformações que ocorriam, as transformações sociais, culturais e econômicas em curso. Eu pretendo contextualizar, então, esse problema que eu investigo. Na verdade, os debates sobre educação estética, eles tiveram relações com a experiência europeia, né? E aí, na Europa, a gente pode observar essa ênfase na educação estética desde o final do século XVIII, quando o mundo ocidental, então, viveu a expansão de um modo de vida burguês capitalista e as disputas disso decorrentes, além dos processos de urbanização, industrialização e muitas mudanças sociais. Nesse contexto é que floresceram as preocupações com a educação estética e com a estética, visando a responder múltiplos interesses sociais. E por isso, dentre outros motivos, desde o início o debate teve um caráter polissêmico, né, com muitas significações do que seria uma estética e educação estética. Nesse contexto, eu destaco aí o final do século XIX e início do XX, quando instaurou-se a crise do liberalismo clássico burguês e a intensificação das disputas no plano político, social e cultural. E isso ampliou ainda mais o caráter polissêmico daquele debate sobre educação estética. Especificamente no Brasil, nas décadas de 20 e 30, os debates sobre educação estética ocorreram em meio a novos padrões de consumo, circulação de revistas e periódicos, onda publicitária, inovações materiais várias, que acarretavam também transformações da sensibilidade e do gosto. A década de 1920 tem sido considerada crucial para se pensar as origens do Brasil moderno. E o que ocorria naquele período eram generalizados sentimentos de decepção quanto às possibilidades da República concretizar o ideal de uma nova sociedade, e com isso irrompiam várias correntes de ideias: socialismo, anarquismo, modernismo, integralismo, os grupos católicos também. Ocorria, no geral, uma ruptura com a literatura romântica e as generalidades sonoras do liberalismo político, e ampliava-se, então, uma perspectiva de missão já existente desde os anos iniciais da República, né, entre os intelectuais, mas que, nesse momento, ela foi reformulada como uma tentativa de construir a nação e o povo, e o moderno como se fossem termos intercambiáveis, né? A passagem do 20 para o 30 é entendida como uma virada do estado de revolução para o estatismo autoritário e controlador e pressionador de determinadas mudanças, então consideradas importantes na sociedade. No geral, via-se o esgotamento da experiência liberal clássica e juntamente com os princípios subjacentes a ela, e isso tem várias relações com todo o debate sobre educação estética. Especificamente no campo pedagógico, esses debates ocorreram em uma crescente relevância, né, conferida à educação e à pedagogia, que nesse tempo recebia uma atenção renovada, várias reformas do ensino, com destaque para a reforma Francisco Campos, em Minas Gerais, em 1927. A escola era vista como centro a partir do qual mudanças no sentido de modernização poderiam ser encaminhadas, modernização da sociedade. E, não obstante diferenças entre as várias propostas de renovação pedagógica, elas estavam amalgamadas na confiança da educação como fator de constituição da nacionalidade e na crença de que caberia às elites o papel de conduzir os destinos do povo. Todo debate pedagógico nessa época era articulado, né, dialogava com os preceitos do movimento da Escola Nova. E esse movimento ampliava na pedagogia as ideias científicas, consideradas científicas, né, dos campos da psicologia, fisiologia e biologia.
Então, essas ideias eram expandidas ali com o movimento da Escola Nova na discussão pedagógica. Bom, alguns estudos já discutiram essa temática e, a partir deles, é possível perceber o quão plural foram as proposições de educação estética desde a virada do século XIX para o século XX. Eu vou dar destaque aqui para 3 estudos referentes ao contexto internacional. Taborda de Oliveira estudou as páginas de um jornal operário italiano e concluiu que a educação estética expressa naquelas páginas foi fundamentada numa possibilidade de elevação moral e intelectual dos trabalhadores e considerada não só do ponto de vista da luta política, mas também como a arte e a cultura patrimônio comum e, por isso, direitos de todos. Um outro estudo de Toro Blanco, referente ao contexto do Chile, as festividades de comemorações do centenário da independência do Chile, que aconteceu em 1910, e a participação dos professores e crianças nessas comemorações. O autor concluiu, então, que a educação estética teve a ver com a educação moral e cívica, com a reformação do sentimento nacional, com a organização da escola, o contato com o entorno, a formação do bom gosto, e destacou que a educação estética foi constituída como um fator de apoio aos processos moralizadores que eram demandados da escola. Vejam como foi polissêmica isso é um problema do meu estudo, assim, como esses debates eram polissêmicos e podiam significar muitas coisas, né? O contraste do que o Taborda identificou lá no jornal operário italiano com o que o Toro Blanco trouxe a respeito do Chile. E esse último estudo que eu quero destacar é referente ao contexto argentino. O Gonçalves Garlock e Vaz discutiram o caráter estético do esporte, expresso nos textos de um professor que tinha a ver com a disciplina de educação física na escola argentina. E os autores constataram que, na visão desse professor, as práticas esportivas tinham uma relação com o sensível, o prazer e o gosto, quando, naquele tempo, o ponto de vista hegemônico no país era o da promoção da saúde e do rendimento. Esses autores destacaram, então, que esse professor que abordou o caráter estético do esporte, ele não dialogava com as rupturas propostas pelas vanguardas modernistas, apesar de que, nesse tempo, elas estavam no auge. Ele dialogava com movimentos estéticos anteriores, classicismo, romantismo, mas ainda assim suas ideias foram inovadoras, segundo os autores, para o contexto. Bom, referente a estudos específicos aqui no Brasil, eu destaco primeiro o estudo de Veiga, que demonstrou que a educação estética ela vinha sendo preconizada para o povo desde os anos iniciais da República como uma perspectiva civilizatória e com o objetivo de dar vazão e fascínio ao belo a partir de um diagnóstico feito pelas elites de que nas populações prevalecia a ausência de gosto, de sensibilidade e de sentimento de beleza. A autora, a Veiga, destacou ainda, e eu acho que isso é bastante relevante para os meus estudos, que a educação estética do povo ela era pensada sob o influxo de uma pedagogia sensualista, desde aqueles anos iniciais da República. E uma problematização que eu faço é que, ali no movimento da Escola Nova, que predominava nas décadas de 20 e 30, preconizava-se uma pedagogia vitalista e não sensualista. E que me pergunto o quão isso não avolumou ali as discussões e tornou ainda mais múltiplo os debates sobre a educação estética. Especificamente sobre Minas Gerais, eu destaco esses autores, Oliveira, Pereira, Neiva, Almeida, Veneroso e Campos, que fizeram pesquisas que tratam de uma disciplina ou rubrica escolar específica como um conteúdo da educação estética. Então, esses autores fizeram estudos nesse campo da história das disciplinas escolares e todos eles constataram que
havia, entre os objetivos das disciplinas, a educação estética fazia parte, entre outros objetivos, a educação estética fazia parte das perspectivas. Então, e aí Oliveira estudou o canto, a educação musical, Pereira dos desenhos, dos trabalhos manuais, Neiva o desenho e os três últimos autores o desenho também. Todas essas tiveram relações com as perspectivas de educação estética, entre outros objetivos dessas disciplinas. Esses autores também, cada um, por exemplo, Neiva estudou o desenho do ponto de vista da Escola Normal de Belo Horizonte, então eles têm as suas especificidades. Né? Bom, aproveitando as contribuições desses autores, né, que estudaram as perspectivas de educação estética por dentro de uma ou outra disciplina ou rubrica escolar, a minha pesquisa, ela pretende problematizar a educação estética a partir de uma temática um pouco mais ampla, não nos limites do ensino da arte ou do interior de uma disciplina, mas pretendendo uma abordagem mais ampliada, procurando entender os significados de estética e de educação estética expressos nos debates em Minas Gerais. Então, o objetivo é esse de analisar o debate da educação estética em Minas Gerais nas décadas de 20 e 30, em diferentes âmbitos, mas com destaque para o campo pedagógico, quando havia uma proposta de renovação que dialogava com o movimento da escola nova. Meus objetivos específicos foram compreender a construção histórica da noção de estética e sua importância para a educação e para a pedagogia, problematizar no recorte temporal e espacial que eu delimitei as dinâmicas sociais, culturais e econômicas mais amplas, e como elas tensionavam as mudanças nos significados de estética e educação estética, verificar os sentidos atribuídos à educação estética no período, considerando mais especificamente o debate pedagógico, e, por último, analisar como a educação estética era dimensionada em função de uma educação moral. Bom, em relação aos marcos teóricos e conceituais. Faz parte dessa investigação compreender a educação estética na modernidade. E, para isso, eu me apoio no Berman, na obra Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, em que Berman sugere compreender a modernidade como uma experiência de si, dos outros, do tempo e do espaço, e essa experiência é marcada por um sentimento de separação entre o indivíduo e o ambiente à sua volta. É um sentir-se habitante de dois mundos, essa experiência da modernidade, segundo Berman. Um mundo interior e um mundo exterior que é compartilhado com os demais. Desse modo, juntamente com esse autor, nessa pesquisa a gente entende que a modernidade acarreta uma série de dilemas, porque frequentemente nos sentimos e nos percebemos na encruzilhada desses dois mundos, e isso acarreta a necessidade de escolhas, né? O que Berman salienta é que na modernidade tudo parece estar então saturado do seu contrário. Com efeitos, a contradição é um elemento permanente. E, tendo isso, o pressuposto desse estudo é de que essa experiência da modernidade com essas características de contradição permanente, ela tem profundas relações com o desenvolvimento da noção de estética pela humanidade. Pois a multiplicação dos significados de estética, essa polissemia desses debates, afina-se aí com tentativas várias de enfrentamento ou até apagamento, obliteração das contradições típicas da modernidade. Esse é um pressuposto do nosso estudo. Bom,
Outro marco teórico e conceitual mais específico dos estudos da estética são esses dois autores, o Terry Eagleton e o Jacques Rancière, e com as contribuições deles é que eu pretendo entender na modernidade como foi desenvolvido os debates sobre estética e quais os significados dessa noção de estética. Esses dois autores, eles estudaram a estética e ambos salientaram a significativa presença dos debates sobre estética desde o Iluminismo, além de constatarem diferentes formas como a noção de estética foi apropriada e, por vezes, distorcida. Especificamente em relação ao Terry Eagleton, ele identifica que há, na noção de estética, uma ambivalência intrínseca. E essa ambivalência permitiu que ela fosse explorada em um conjunto amplo de teorias, inclusive por vezes contraditórias. O Eagleton explica, então, que essa ambivalência, ele explica essa ambivalência dizendo que a noção de estética, por um lado, ela demarca uma virada em direção ao corpo, à criatividade, ao sensível, à sensibilidade e às potências humanas como fins em si mesmos. Entretanto, por outro lado, ela também está relacionada com a inscrição dessas potências humanas numa lei sutilmente opressiva, visando aí a expansão do modo de produção capitalista, a consolidação dos valores burgueses e a mudança de comportamentos e de mentalidades. Então, daí que Eagleton explica essa ambivalência intrínseca da noção de estética. Mais do que uma ambivalência, para esse outro autor, o Rancière, a noção de estética, ela comporta um paradoxo originário. Então, mais do que uma ambivalência, trata-se de um paradoxo nessa noção. E o autor explica esse paradoxo, segundo o autor, esse paradoxo é o que permite compreender por que a noção de estética, ela participou tanto do debate em relação à construção da autonomia da arte, das ideias da arte pela arte, das belas artes, né? Quanto a noção de estética também participou da construção de uma esperança nas formas de mudança de vida para homens e mulheres. Então, que esse paradoxo, né, esse nó entre autonomia e heteronomia, que permitiu que a educação estética fosse utilizada no debate sobre a arte e a autonomia da arte, e, ao mesmo tempo, que ela pudesse ser relacionada à mudança de vida de homens e mulheres, logo, a proposições de educação estética. Bom, mais especificamente no campo da historiografia da educação, eu trago alguns autores, já pelo adiantado do tempo não vou me deter especificamente em um ou outro, mas a partir desses estudos, alguns inclusive utilizando esses referenciais, o Berman, o Rancière e o Eagleton, na historiografia da educação articulou-se um grupo de pesquisadores pretendendo entender uma dimensão estética da educação, e eles, de maneira geral, vinculam essa dimensão estética a uma educação dos sentidos, das sensibilidades e das emoções, cada um com suas peculiaridades. E eu destaco nesse slide que o diálogo com algum desses autores me permitiu ampliar a problematização da minha tese. Então, perceber aí as disputas subjacentes aos debates de educação estética, estabelecer essa ligação intrínseca entre educação estética, educação dos sentidos e das sensibilidades, e perceber a polissemia dos significados de estética como reflexos de uma zona fronteiriça de transformações culturais, quando novas possibilidades para o pensável, para o realizável, elas são colocadas em debate.
E aí eu acrescento não só o pensável e realizável, mas também o dançável, o dramatizável, o cantável, né? Isso tudo novas possibilidades para essas formas de expressão do corpo, né? Então, esses são os principais marcos teóricos conceituais. Bom, as fontes, primeiro, os arquivos, né? Muitos arquivos disponíveis digitalmente, disponíveis online, né? Devido à própria condição desses 2 últimos anos. Mas alguns também eu pude consultar presencialmente, que eu já tinha feito essa pesquisa antes da pandemia. Mas o acervo digital da Biblioteca e Arquivo da Assembleia Legislativa do Estado, onde eu encontrei leis e decretos educacionais, o portal Domínio Público, vários livros de época, o Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte, também consultei, o site da Biblioteca Nacional Digital, onde eu encontrei esse amplo conjunto de jornais em circulação em diversas cidades. A hemeroteca da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, onde eu consultei alguns números do jornal Minas Gerais, especialmente o ano de 1934, quando foram divulgadas muitas iniciativas de educação estética. A hemeroteca do Arquivo Público Mineiro, lá o APM, onde está disponível a Revista do Ensino, esse importante periódico educacional de Minas Gerais, e também consultei a biblioteca da FAI na UFMG, onde pude ter acesso ao livro de Fernando de Azevedo. Então, as minhas fontes são essas, né? A Revista do Ensino, o Jornal Minas Gerais, especificamente esse ano de 1934, vários jornais em circulação nas cidades, algumas revistas modernistas, uma delas a Revista, que é de Belo Horizonte, as teses debatidas na primeira Conferência Nacional de Educação, o documento segundo Salão de Belas Artes, a ANAIS, que contém um registro das palestras realizadas nesse evento, em 1938, vários livros de época, na Estética da Vida de Graça Aranha, a coleção Novos Caminhos e Novos Fins, do Fernando de Azevedo, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, e legislações referentes à política pública educacional. Bom, eu trouxe numa tela só aí, bem apertadinho, para poder ter a noção do todo, como que está organizada a tese, né? Então, no capítulo 1, a estética e educação estética na modernidade, a ideia esse capítulo ele é essencialmente um estudo teórico dedicado a compreender como e por que na modernidade foram estabelecidos os vínculos entre estética e educação, como eles foram construídos. Inicialmente, eu busquei aprofundar mais nesses conceitos que eu apresentei aqui brevemente, de modernidade, e nas ideias sobre estética de Rancière e de Eglinton, para poder compreender esses vínculos entre educação e estética na modernidade. Em seguida, eu faço uma breve trajetória da noção de estética aplicada à educação e à pedagogia, trazendo amostras de alguns autores clássicos relevantes para o campo pedagógico, né? Começando com Schiller, passando por Hegel, Comte, Ruskin, Spencer, Durkheim, Gentili, Dewey e De Crowley. E, por último, eu vou lá no dicionário do Fernando Buisson, no verbete estética. No capítulo 2, a renovação estética em Minas Gerais moderna, o objetivo foi compreender na ambiência das décadas de 20 e 30 no Brasil, mas principalmente em Minas Gerais, a presença do debate sobre educação estética, que era tensionado pelas transformações políticas, sociais, culturais e econômicas em curso, né? Na primeira parte,
com o título A Desconstrução da Senhorita Estética. Eu tento perceber as divergências quanto aos sentidos conferidos à estética, reflexos de embates entre sujeitos vinculados a diferentes grupos, com projetos de sociedades diferentes, como católicos, modernistas e integralistas. Na segunda parte, a estética como um parâmetro de modernização das cidades, das mercadorias e dos corpos. A intenção é mapear algumas noções que integravam os significados de estética e tendo em vista a intensificação dos processos de modernização naquele período. O capítulo 3, a polissemia da educação estética no debate pedagógico. A análise, então, recai sobre o âmbito pedagógico e a política pública do ensino, que dialogava à época com os parâmetros estabelecidos pela Escola Nova. Então, nesse contexto de renovação da educação, eu problematizo, então, a polissemia das formas de mobilização da noção de estética. E aí, na primeira parte, os múltiplos sentidos da noção de estética no debate pedagógico nacional, eu tento verificar essa polissemia mais em âmbito nacional, e no segundo, a educação estética no debate pedagógico em Minas Gerais, entre a valorização e a vulgarização. Eu entro especificamente nos debates em Minas Gerais, ressaltando esse caráter de valorização da educação estética, ao mesmo tempo de uma certa vulgarização. No último capítulo 4, a educação estética e a formação moral, tendo em vista, então, os frequentes apelos para a integração social que despontavam naquele período, minha ideia nesse capítulo é aprofundar em determinadas formas como a educação estética foi planejada em função de uma formação moral. E, frente à constatada polissemia das proposições de educação estética, eu procuro aprofundar nessa análise, fazendo um recorte em concepções, prescrições e práticas expressas especificamente por 3 professores que publicaram textos na Revista do Ensino tratando justamente sobre o tema da educação estética com determinadas perspectivas moralizadoras. E aí, então, esse capítulo é dividido em 3 partes, cada uma específica ao que cada um desses professores, a análise do que estava dizendo cada um desses professores, ressaltando aí a relação entre a educação estética e valores outros, tipo valores da religiosidade, valores do trabalho e os valores da beleza. Bom, é isso que eu me organizei para expor aqui agora, aberta ao debate, grata pela atenção. Ótimo, Nádia, obrigado. Ficou em cima, olha, pelas minhas contas, que deu 30 cravados, assim, então, muito Tá bem. bom. Brigadíssimo, foi ótimo. E então a gente abre para interlocução, para conversa aí com a Nádia. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqueles e aquelas que chegaram aí depois do nosso início. E então está aberta uma primeira rodada aí de interlocução com a Nádia. Se alguém quiser levantar a mão, tem esse reixão aí, tem aqui embaixo tem uma mãozinha amarela, depende da coisa, na minha é amarela, mas tem gente que consegue colocá-la de outra cor. Nelma levantou a mão, não levantou a mãozinha amarela nem azul e tudo, mas levantou a mão literalmente aqui na tela. Então, Nelma, seja bem-vinda também, Nelma. Muito tempo que a gente não te encontra por aqui, seja bem-vinda. Então, a Nelma, a gente abre com a Nelma e em seguida, se alguém levantar a mão aqui, a gente continua a conversação com a Nádia. Nelma, é você. Então, gente, boa tarde para todo mundo aí, para todos, todas. Nádia, prazer tão grande te rever, colega das disciplinas, e muito bom te ouvir, Nádia. Me pareceu tão bom, tão bem estruturado o seu esquema aí de tese e tal, mas eu quero dizer sobre esse seu tema, seu recorte temporal, me é muito familiar e muito caro,
porque no mestrado eu estudei parte da trajetória de uma professora das mais longevas de Minas Gerais, se tem notícia, ela atuou até os 97 anos, professora Alda Lodge, que foi justamente do grupo de professoras mineiras que foram especializar em Colômbia exatamente nesse período para trazer as novidades da escola nova e o que fosse possível para ser implantado aqui, né? Então, em toda a documentação todo o acervo da Alda Lodge que eu tive acesso, a grande coleção que a família doou ao Museu da Escola, havia muita referência a esse belo, a essa necessidade da beleza, da elegância, das posturas da professora e tudo. Não aparecia exatamente educação estética, né? Talvez é um termo que não era familiar naquele momento. Mas todo o movimento das professoras na escola de aperfeiçoamento, que destinta, elas foram para o Instituto de Educação, né? A escola de aperfeiçoamento se transfere, é extinta naquele local onde funcionava, onde é hoje o Minas Centro. Então, tudo que eu vejo ali naquela documentação, e principalmente na grande coleção de fotografias que o Museu da Escola possui, né, sobre esse período, elas me falam nas entrevistas, várias delas, eu me lembro exatamente da dona Alda Lodge, na entrevista que ela me deu, já com muita idade, e outras professoras, é uma coleção grande, eu não vou citar aqui, porque eu comecei justamente com o pessoal da Escola Nova, do movimento Escola Nova, que eram as mais velhas, né? Algumas, inclusive, partiram depois da entrevista e tal. E elas falam da disciplina socialização, que havia no currículo, e que uma das que ministravam, que eu estou me lembrando agora, a própria Alda Lodge, elas eram professoras de professores, né? E Lúcia Casasanta também atuou nessa disciplina socialização, que elas tinham uma gama variada de atividades ligadas a essa questão estética. Uma delas era saber colocar uma mesa. Elas colocavam a mesa para o chá da tarde, para um café, e a Lúcia Casasanta, a Alda Lodge atuavam nesse setor. Eu creio que podia variar de professora, mas o que eu me lembro eram as duas. E havia toda uma preocupação, desde o forro da mesa, que era o melhor possível que elas levavam, até o que era servido, a forma como se comportava no momento do chá ou do café. Então, assim, é uma questão muito prática que eu trago para você, né? E você está assim, tão bem orientada e teóricos, né? Alguns até que eu não conheço. E eu fiquei assim, bastante... Veio uma memória muito boa daquele momento, dos estudos, né? E se eu posso te dizer alguma coisa, é das entrevistas que eu realizei com esse grupo que eu encontrei disponível para falar, que estavam bem de saúde e tudo, e o acervo do Museu da Escola, que tem muita fotografia, Jane Milde, Arti Perrelé, eu não me lembro, mas Jane Milde tem uma coleção dela atuando com as professoras, né? Daquele cenário todo em que ela, ao invés de levar o bordado ou outros talentos, ela levou a marcenaria. Tem fotos desse... Interessante demais o acervo que a gente tem. Então, eu não vou tomar mais o tempo, te cumprimento pelo trabalho, né? Grande simpatia por você e pelo nosso tempo lado a lado na sala fazendo as disciplinas, viu? Te desejo todo sucesso e fica aqui as minhas lembranças do meu tempo em outro momento de estudo. Um abraço.
Não tem aqui ainda, não sei se alguém. Mônica levantou a mão também, literalmente. Vi agora, que Meili e Mônica. Então, na ordem, Meili e Mônica, pode ser? É muito rapidinho. Mais uma curiosidade, Nádia, porque eu vi que você citou os anais da primeira conferência, mas eu não vi da segunda conferência. E considerando que a segunda conferência foi em Minas Gerais, em 28, era uma pergunta, se você chegou a olhar aquele livro, aquele compilado que a dona Arlete fez, que se chama Páginas da História, se não me engano, né, onde tem várias teses. Eu não tenho muita memória, talvez não tenha especificamente sobre estética, mas tem outros temas ali que tem a ver com sociabilidade, que tem a ver com higiene, que tem a ver com saúde, que talvez toquem na temática, né? Mas então era mais uma curiosidade, né? Porque, como você mesmo comentou, era um tema muito presente, né? Nas rotinas da ABE nesse período. Era só essa pergunta mesmo. E no mais, sim, curiosa para o texto. Mônica, é tu. E aí a gente fecha essa rodada. Primeiramente, não, que saudade da Nelma. Porque a gente não vê todo mundo, mas Nelma. Ai, estou muito feliz. Muito feliz. Nádia, muito, assim, eu acho que Nádia entrou para o doutorado naquela janela em que eu tive fora, e aí eu não acompanhei o desenvolvimento do tema e da pesquisa, né? Então, acho que dos debates mais atuais é o que menos me é familiar pelo tema, por não acompanhar a trajetória, mas, enfim, ultimamente eu ando meio, não sei, desinibida, e ando perguntando até sobre o que sei pouquíssimo ou quase nada, que é o caso. Então, desculpe, em princípio. É que no texto, Nádia, você faz uma discussão bastante teórica, né, e de discussão com a bibliografia, e apresenta a proposta da tese, e na apresentação, né, você também faz esse estilo de abordagem. E aí, a dúvida que eu tive na leitura, eu ainda tenho agora, né, que é principalmente sobre um ponto muito pequeno. Assim. Aquele trecho do Graça Aranha, para mim, foi muito interessante, abre bem, né, a apresentação do tema. E também me abre muitas dúvidas. Duas palavrinhas ali me pegam, sabe? Quando ele coloca, né, a noção de estética como intrínseco, a palavra intrínseco é muito forte. E como inextinguível. Né? E aí, se é algo intrínseco ao humano e é inextinguível, essas duas noções me parecem algo tão constituinte do humano, mas não me parece dinâmico, sabe? Quando parece que nasceu e está lá. Então, está lá de todo jeito e não pode ser extinto. Ponto. Algo muito estático. E a noção de educação estética parece algo dinâmico, né? Ou seja, existe toda uma mobilização para você ir constituindo essa noção. Aí eu não consigo encaixar as duas coisas, sabe? A noção estética, ela nasce com o sujeito, ela está presente de todo jeito. E como que entra essa perspectiva de educação? E aí, os tópicos dos capítulos me remetem, como eu não tenho texto ainda, me remetem à ideia de identificação dessa noção estética mais vinculada à religiosidade, identificação mais vinculada à beleza, e não como processo dinâmico educativo. Tá? Então, como assim? Pouco sei sobre educação estética e sobre estética como conceito, né? Eu fiquei com essa grande lacuna. Assim. É um tema que me abre mais curiosidade, interesse, dúvidas do que eu posso contribuir, sabe? Então, é por aí a minha questão, comentário, dúvida, pergunta. Obrigada. Parabéns, Nádia. Então, Nádia, aí fica aberta a interação, e aí, em seguida a gente abre uma segunda rodada. Fique à vontade. Bom,
Primeiro, compartilho a saudade da Nelma. Eu também... Nossa, que saudade. Lembrando das disciplinas e da gente conversando nos intervalos. Muita saudade desses tempos especiais. Bom, Nelma, uma coisa que você me disse de toda essa documentação que você teve acesso e que você conhece tanto, para mim ela endossa a problematização da minha tese, de que a educação estética foi polissêmica, porque você está vendo aí relações com a civilidade, com a elegância, com a praticidade do dia a dia, né? com trabalhos do dia a dia mesmo. Então, ainda mais na relação dessa disciplina que você levantou, a disciplina de socialização. O tanto que a proposta de uma educação estética também tem a ver com a socialização das pessoas. Agora, uma coisa que me chama atenção é você falar, olha, eu não vi esse nome estética aparecer nessas discussões, mas o belo, a elegância, a ideia de civilidade perpassava isso. Algumas dessas professoras que você citou, elas aparecem assim na minha tese, como Perrelé, Milde, essas da escola de aperfeiçoamento, né? E elas têm muito a ver com as discussões da educação estética realmente. Agora, o que para mim me chama mais atenção é justamente o que todo o meu referencial teórico está dialogando, e que estética tem a ver não só com a arte, belas artes ou arte moderna, mas também com a vida. E o que toda essa ideia de uma elegância e uma disciplina chamada socialização dialoga com a educação estética justamente por causa disso, porque ela tem a ver com essas duas coisas. Uma coisa que eu acho que eu vou abordar na tese tem a ver com essa perspectiva da psicologia, que era muito característica do momento como um todo, mas especialmente na escola de aperfeiçoamento, né, que você cita. Porque a perspectiva da análise da educação estética do ponto de vista da psicologia, ela traz novas questões para a educação estética e endossa ainda mais essa polissemia. Bom, eu não vi essa documentação que você traz, Nelma, mas eu acho que também tem a ver com um certo recorte que eu procurei fazer em buscar fontes que me diziam sobre educação estética, utilizando nominalmente este termo. Porque, assim, na verdade, depois que eu fui estudar estética e que eu fui estudar os meus parâmetros teórico-conceituais, esse pessoal que está estudando estética e sensibilidade na escola, eu comecei a olhar para as fontes e eu via em tudo, absolutamente tudo, eu via uma educação estética. Todas as fontes estavam ali. Isso aqui é educação estética, todas, absolutamente todas. E aí eu comecei assim, gente, eu preciso fazer recortes, sabe? E isso foi um desafio para mim. E aí, ainda no início, no meio da pesquisa, eu comecei a decidir isso, assim, que eu ia utilizar como fontes aquelas que abordavam o meu objeto especificamente utilizando a denominação educação estética, até porque eu tenho a intenção de
pesquisar os debates sobre educação estética, exatamente o debate sobre isso, né, naquele tempo. Esse é o meu objeto de pesquisa. Então, acho que tem a ver com isso que essas fontes não apareceram, mas elas me dizem sobre uma determinada educação estética, e essa educação estética do belo, da elegância, ela aparece também nas fontes que eu mobilizei, que também utilizaram, debateram especificamente uma educação estética. Bom, Meili, sim, eu tive acesso a segunda conferência, né, que foi realizada aqui em Belo Horizonte. Essas páginas da segunda conferência está disponível online, e eu olhei também. E ali tem a ver com isso que eu acabei de falar também. Muita coisa ali abordando uma educação estética, mas como a minha ideia é pesquisar o debate sobre educação estética, eu acabei um pouco ali nessas páginas, eu li ela inteira e não encontrei nenhuma menção nominal ao debate sobre educação estética, ainda que eu pudesse identificar ali a existência dessa educação, né? Segundo os marcos teóricos e conceituais que eu mobilizei. Mas foi por isso que eu não incluí essa fonte aí nas minhas pesquisas. E Mônica, a dúvida da Mônica é mais complexa, assim. Deixa eu até tomar uma aguinha aqui antes, para me preparar. Quando eu escolhi trazer essa citação de Graçaranha, logo de cara, Cíntia falou: Nádia, não sei por que você trouxe isso aqui nesse momento. Mas aqui é o seguinte, justamente aquela citação, eu acho que ela me ajuda a problematizar demais, porque ali eu vejo mais dúvidas do que respostas sobre o que seria uma educação estética. Ali naquele pronunciamento de Graçaranha, né? Eu acho que ele participou de todo o debate sobre estética daquela década de 1920, mas ele não foi a única pessoa, definitivamente, e as ideias dele contrastavam com as ideias de vários outros sujeitos, como eu vou abordar especificamente no capítulo 2. Quer dizer, eu não vou aprofundar nas ideias de Graçaranha, até porque a Semana de Arte Moderna foi ali naquele contexto de São Paulo. Mas, é claro, tinha relações com todo o debate sobre educação estética, mas eu foco mais em Minas Gerais, com vínculos com o que acontecia nacionalmente, né? Mas o que eu procuro discutir é que essa ideia de intrínseca e inextinguível, ela está associada, sim, a uma constituição da pessoa como um ser humano, né? Mas em relação com a cultura, e daí é que vem a possibilidade de uma educação estética. Não estou dizendo que Graçaranha está dizendo isso, né? Para dizer o que Graçaranha está dizendo, eles têm um livro que chama A Estética da Vida, onde ele explica qual é a concepção de estética dele, e não é possível dizer isso a partir somente daquele trecho que eu trouxe. Mas, então, não tem a ver, isso que eu estou dizendo não tem a ver com o que Graçaranha estava dizendo especificamente, mas tem a ver com os meus marcos teóricos e conceituais, que ligam uma educação estética diretamente à educação dos sentidos e das sensibilidades. Logo, tem uma perspectiva de educação, uma perspectiva de natureza, do que é natural no ser humano. Então, nossos sentidos, nossos órgãos dos sentidos, nós nascemos com eles, né?
E a ideia da educação estética é de educação dos sentidos das sensibilidades, vinculando essa nossa natureza com a cultura, né? Então, é como se fosse assim, num entrelugar entre natureza e cultura. Então, sim, é intrínseco, mas também tem a ver com o aperfeiçoamento, o desenvolvimento do ser humano, das suas potencialidades, considerando a cultura. Isso tem a ver diretamente com a hipótese do meu estudo, de que a educação estética, naquele momento, se vinculava às proposições de educação dos sentidos e das sensibilidades, visando as modificações culturais e econômicas em curso naquele período. Então, quando a gente fala em intrínseca, inextinguível, eu acho que sim, que isso que Graça Aranha está chamando de função estética, eu entendo que ela tem uma coisa que é natural, que é de todo mundo, de todo ser humano, que nasce, mas que isso se desenvolve no contato com os outros seres humanos, com o mundo e com a cultura. E daí a possibilidade de uma educação estética, vinculada à educação dos sentidos e das sensibilidades. É isso. Eu queria só fazer uma frase de comentário. É porque a única fonte que tem no texto, né, é o do Graça Aranha, que é muito bonita, mas é muito enigmática, sabe? Aí, para quem não conhece o tema e não sabe o que tem nessas fontes, fica essa dúvida. E aí, né? O que pode ser falado sobre isso? Mas é tranquilo, né? Agora eu vou ter que ler essa tese mesmo, né? Saber o que tem nas fontes. Obrigada, Nádia. Mônica, é legal você ter trazido isso, porque justamente o caráter enigmático da fonte é que me motivou a colocar ela para abrir. Assim, olha, porque esse tema me é muito cativante, assim. E aí, assim, eu acho que abrir a introdução mostrando, olha, tem alguma coisa aqui que tem um mistério, e parece algo muito importante. Então, foi um pouco isso que eu quis trazer com aquela citação. Então, Yara, Nádia, desculpa, ninguém ainda se inscreveu, então eu me inscrevi aqui. Eu gostei muito, muito, muito do texto, da proposta, assim. É um tema que eu acho que é muito pouco explorado na historiografia da educação, né? E acho que talvez aqui, por razões variadas, né, a Cíntia tem sustentado a presença desse tema e mais recentemente, não sei se mais recentemente, mas o Taborda, de forma sistemática, né, na última década, pelo menos, né, tem trazido esse tema, sustentado o debate, mas isso compareceu fortemente na própria tese da Meili, né, com outra coloração, digamos assim. Eu estou lembrando da tese do Tarcísio, né, também, que tem essa questão e tudo, mas eu acho que é um tema ainda pouco explorado. Eu acho que você traz um aporte teórico muito bom para pensá-lo, e eu gostei muito, né? Assim, e acho que a organização da tese, ainda que eu acho que na organização da tese demora demais a chegar no seu objeto, né? Vai lá, enfim, fica parecendo aquela tese que parte do geral vai chegar no específico, assim, mas, enfim, eu entendi também que a tese, na verdade, já acontece desde o início no debate teórico, no debate historiográfico que você propõe, né? E não apenas uma revisão da literatura, né? Então, acho que é bom. Então, gostei muito, e a partir da leitura, eu tenho duas questões, na verdade, sendo que uma delas se desdobra em duas. Mas uma na continuidade desse meu comentário,
que eu acho que você traz autores, né, o Eggleton, o Rancière, né, que tenho gostado muito, e essa discussão de estética, tenho visitado algumas coisas. Então, uma primeira observação é essa relação da estética com a política, que aparece no seu texto. Eu acho que, enfim, ela vem de mãos dadas aí, tanto com os estudos que você pega do Eduardo, né, da Ângela, mais também do Taborda, e com o Rancière também, claro, está lá no coração da discussão dele, essa coisa. Mas eu acho que uma coisa que você pouco explora no texto, e na sua fala também não apareceu, é a relação entre ética e estética. Ainda que isso apareça pelas mãos da política, no texto isso não é objeto da sua reflexão. Ao contrário da política que você desenvolve, né, aí aparece, a questão da ética não vai aparecer tanto. E eu acho que ela é uma chave de leitura, uma articulação importante, inclusive para pensar na política. Lembrando aquele texto lá que você cita do Eduardo, entre a ideia do, tipo, o belo é bom, né? Um pouco que é uma longa tradição, desde Aristóteles, dessa reflexão, mas eu acho que ela, no Brasil, ela assume uma conotação política imediata, mas ela vem, digamos assim, essa articulação estética e ética e o seu desdobramento político, né? Veja, a questão do sujo e do limpo, né? Isso vai aparecer fortemente na visão ali, pensa essa questão fundamental no Jeca Tatu, né? E toda a elaboração do Monteiro Lobato, a partir do Jeca Tatu, o próprio sítio do Pica-Pau, esse debate que vai dar no Macunaíma, mas se você volta atrás nos sertões, né, essa é uma questão central, né? A sujeira do sertanejo, a sujeira de quem dá a feiura, né? Contrastando com pegar o seu Vicente lá com a beleza, com a leveza, com o sportsman, né, Meili? Então, um pouco essa... Ou com o Carlos Drummond de Andrade falando das ruas lindas de Belo Horizonte, os corpos esgrovirados, né? Eu estou chamando a atenção que eu acho que aprofundar essa discussão, acho que no caso específico do Brasil, no caso específico da educação brasileira, eu acho que ela é particularmente importante. E aí, talvez, reforçar essa discussão que vai aparecer nas suas referências, digamos, teóricas, mas que no texto, não sei muito como você... Então, mais chamar a atenção para essa articulação, que eu acho que é muito importante. Segunda observação se desdobra em duas. A primeira é que eu acho que você, no texto, né, e não sei como que você vai fazer, você embarca muito na própria marcação escolanovista. A impressão que eu tive é que você, por exemplo, ao estabelecer a data de 20, você já está estabelecendo a partir de marcos escolanovistas, né? Ou seja, tornar isso um problema mais do que uma naturalidade, ou seja, falar que essa discussão escolanovista dessa forma vai aparecer nesse marco já assumir o pressuposto do Fernando Azevedo e dos escolanovistas. Acho que aí mereceria uma reflexão sobre isso, né? Quer dizer, qual que é a marcação que melhor se adequa ao seu objeto, fazendo aí na sua periodização também do problema um problema, né? Porque ao assumir esse tempo, você assume uma temporalidade marcada por um olhar escolanovista. Isso porque aí vem a minha segunda observação sobre isso, é porque no primeiro capítulo você fala que vai fazer uma retomada dessa discussão, e inclusive chegando ali na segundo subcapítulo falar do anterior aos anos 20. Mas ao fazê-lo, todos os autores que você citou são autores estrangeiros, ou seja, particularmente europeus, né? De Schiller ao Dewey,
Claro, e aí o Dewar entra norte-americano, obviamente, tudo, mas é fortemente europeu, mas todos eles são estrangeiros. Eu acho que para o debate que você quer enfrentar nos anos 20, era preciso fazer isso também com os brasileiros, né? Ou seja, qual a discussão que há sobre esse tema entre os pedagogos e os teóricos brasileiros antes de 1920, porque fica parecendo que na Europa existe uma discussão e no Brasil não há, né? E aí eu estou vendo lembrar de novo, né? Os sertões, mas toda a discussão desse grupo inicial, aí que antecede, né, a própria discussão dos anos 20, com os pais dos anos 20, na Semana de Arte Moderna, mas nos vários outros desdobramentos querem romper, mas é uma discussão sobre a estética, né? Você fala, a estética romântica, mas se você pensar toda a estética que vem pós-romântica, já no final do 19 início do 20, eu acho que ela merece também uma atenção sob pena de você, de novo, assumido esse recorte dos anos 20, que é proposto pelos próprios anos 20, né? Então, eu acho que para o seu objeto, e aí, concordando plenamente com a Mônica, estou doido para ler a tese, para nosso conhecimento sobre esse tema, que você demonstra ter um domínio muito grande teórico, metodológico, eu acho que valeria a pena, né? Ou seja, não dar por resolvido essa história aí, né, mas trazê-la fortemente. Estou falando isso porque quando você marcou aí na apresentação e na organização, isso não ficou claro. Se é um projeto já ótimo, mas é uma sugestão também de fazer, porque eu acho que é muito importante. Particularmente, você falou do debate, né? Talvez para bagunçar esse esquema interpretativo escola novista, a leitura do Alceu Moroso Lima pudesse ser uma solução, ainda que ela traga problemas para você de outra ordem, né? Mas o Alceu é o grande, digamos assim, o grande cara aí desse período a estabelecer o debate com os escolonovistas nesse campo, né? Então, acho que valeria a pena conversar com ele para você talvez ter aí uma linha de fuga dessa datação escolonovista tão marcada, né? Então, mas enfim, são duas observações aí que o seu texto me fez, mas que eu gostei muito, achei fantástico. Do ponto de vista de ausências, de referência, achei a tese da Meili, eu acho que ajudaria muito a pensar esse tempo, né, que você está trabalhando, inclusive a mesma bibliografia, e a tese da Cleide sobre a socialização, que eu acho que ela pode também, ainda que não esteja no coração do seu problema, ela pode te oferecer subsídios, sobretudo sobre Minas Gerais e os debates aí dessa dimensão aí socializadora da escola. Mas, enfim, gostei muito, tá super de parabéns você e Cíntia pela condução do trabalho. Eu não tenho, aqui para mim não apareceu, não estou vendo mãozinha levantada. Pode ser que tenha alguém, se alguém aparecer aí, fique à vontade para abrir a câmera ou sem abrir, entrar. Mas, Nádia, então, não tem aqui nenhuma mãozinha levantada, então fique à vontade aí. Bom, obrigada, Luciano. Várias coisas que você disse me provocam reflexões que acho que é importante para eu fazer. Bom, sobre a relação entre ética e estética, né? Os meus aportes teórico-metodológicos, eles, de fato, o tempo inteiro vinculam essas coisas, inclusive Rancière com a ideia da partilha do sensível, né? Não só no nível da política, porque o Rancière, predominantemente, ele trata a partilha do sensível, as relações entre estética e política, já no título da obra dele, mas que vem abarcando a discussão da relação entre ética e estética, com certeza. Bom, acho que talvez eu não tenha conseguido
estabelecer uma clareza da problemática na introdução, mas essa é uma questão que eu abordo na tese, especificamente, mais profundamente, na verdade, no capítulo 4. Mas, assim, o que aparece muito na minha tese é a relação entre educação estética e educação moral, né? Essa ideia de que o bom, o belo, ele se desdobra para o bom e logo para uma dimensão ética, ela é explorada ali pelos sujeitos que eu pesquiso de diferentes formas, tanto numa perspectiva de elevação moral intelectual, quanto numa perspectiva de moralização dos costumes. Né? E aí, dialogando com aquilo que você tinha falado, das questões do Monteiro Lobato e do Jeca Tatu, no sentido de vincular uma determinada beleza a uma determinada ética que se quer impor. Né? Então, eu acho que esse é um problema, assim, é parte do problema da minha tese. Aquele estudo do Taborda que eu citei, ele vem dizendo que lá naquelas páginas do Jornal Operário, a educação estética foi dimensionada em função de uma educação ética, visando a necessidade de uma cultura que é compartilhada, que é direito coletivo e que é forma de elevação ética dos trabalhadores. Quando eu vou para as minhas fontes, essas que eu procurei explorar, eu acho que o debate, ele, como eu trago muitas, ele é mais matizado, assim. Então, o que eu consegui identificar mais no capítulo 4, quando eu pego especificamente aqueles, são três professores, que é Lúcio dos Santos, Aníbal Matos e Maria Emília Castro, que tratam, esses três autores, eles publicam textos especificamente sobre educação estética ali na Revista do Ensino. E eu consegui ver muito mais uma perspectiva moralizadora, né, nos três, do que uma ideia de elevação ética e de partilha do sensível, né, como o Rancière estava ali sugerindo, das relações entre estética e ética, estética e política, né? Mas isso é talvez um outro caminho, ainda que ele foge do seu referencial, mas, enfim, é como exercício de pensação, né? É aquele exercício proposto pelo Renato Giannini, na Etiqueta do Antigo Regime, que é pegar essas regras quando ele fala da etiqueta, a eticazinha, né? A ética do cotidiano, como ele vai falar, que tem a ver com isso que a Nelma falou, né? E um pouco essa coisa, e como, a partir daí, subsidiar para pensar o desdobramento disso na ética, né? Ou seja, é como que a moralização, ela é também algo que tem a ver com digamos assim, a ponta do iceberg de uma dimensão ética mais profunda, que subsiste a esse tipo de procedimento, etc. O exercício que o Renato Giannini faz, eu acho que pode ser uma inspiração, ainda que ele parta de outro universo também, com outras questões. Tudo. Bom, com relação à segunda questão, olha, eu não acho que, não sei se essa impressão ficou muito marcante na introdução, mas eu acho que ao longo dos capítulos da minha tese eu não dei essa marcação escolonovista que você percebeu na introdução. Eu acho que, na verdade, eu até eu fui um pouco cobrada na qualificação pelo contrário até. Olha, o diálogo ocorria com o movimento da Escola Nova nesse período e me parece que você está indo em alguns autores, alguns professores que abordavam da educação estética e tal, mas tem essa galera do movimento da Escola Nova que era importante, foi decisiva e que você não acessou. E eu acho que eu fui cobrada isso na qualificação
E aí eu um pouco subi o tom do escolavismo, mas eu ainda acho que eu posso ser cobrada na defesa de novo da mesma coisa, porque eu acho que a minha marcação dessas décadas de 20 e 30 não foi pelo movimento da Escola Nova, foi pela ideia das origens do Brasil moderno. Então, naquele momento, a discussão da estética veio à tona em busca da construção da nacionalidade, e ali houve uma virada muito grande, e é demarcada, entre outras coisas, pela Semana de Arte Moderna de 1922, e é esse contexto que eu estou querendo, não na ideia de que partir do grande para chegar no pequeno, como você tinha ressaltado, mas eu entendo que o escolanovismo, ele perpassa, eu preciso dialogar com o escolanovismo, porque era ele que, naquela época, dava os parâmetros para o debate pedagógico, né? Mas não que os sujeitos assumiam plenamente essa ideia da escola nova, e que ideia que era essa também que estava em disputa, assim como as perspectivas de educação estética. Então, eu acho que nesse ponto eu acho que eu procurei um pouco. É porque na introdução eu ressaltei que o que me pareceu, e aí encaminhando também para a segunda chave da sua pergunta, é que as proposições oriundas do movimento da Escola Nova, elas meio que varreram da discussão pedagógica os pressupostos que anteriormente embasavam a discussão sobre a educação estética. Então, a alma sensível, as possibilidades, aquela psicologia da alma, né, o ouvido sensível, né, o olho da alma, o ouvido da alma, isso tudo estava posto na discussão sobre a educação estética. E, de repente, quando veio os parâmetros mais científicos, a ideia da ciência experimental e da psicologia embasando toda a discussão pedagógica, parece que as ideias de educação estética elas ficaram sem chão. E aí já parecia anacrônico falar em ouvido da alma e olho da alma para falar sobre educação estética. Então, eu acho, sim, que as ideias escolanovistas impactaram o debate sobre a educação estética. Mas eu não estou dizendo que ele mudou completamente, mas novas ênfases apareceram, e que aquelas pessoas que propunham um debate nesses termos das ideias da pedagogia sensualista, intelectualista e da psicologia da alma, elas tiveram agora agora não, né? Lá naquele tempo de 20 e 30, tiveram que dialogar com os novos termos da Escola Nova que eram hegemônicos, e isso causou embolou todo o debate, sabe? Então, eu acho que tem a ver com isso, essa ênfase da Escola Nova que eu dei na introdução. Mas eu não acho que ela seja assim tão marcante durante a tese, durante os capítulos, assim. Agora, isso que você disse, de eu abordar o debate sobre educação estética especificamente no Brasil antes da década de 1920. Bom, o que eu fiz no capítulo 1 teve a ver com, primeiro, entender as bases de toda a discussão sobre a estética, assim, de onde isso surgiu, no sentido de que, por que na modernidade a estética e a educação estética se tornaram debates tão afeitos a diversos campos, diferentes campos, assim, áreas, na modernidade, utilizaram desse debate para construir seus próprios argumentos. Então, primeiro, entender
é a noção de estética no contexto histórico-social, como essa noção foi apropriada no sentido de ampliação dos valores burgueses e, ao mesmo tempo, também no combate dos valores burgueses. Então, foi isso, assim, numa primeira parte do capítulo 1. Na segunda parte do capítulo 1, eu quis entender como que ela se desdobra para a educação. Então, eu peguei ali um conjunto de autores que me parecem, assim, de diferentes orientações de projetos de educação e significativos que abordaram a educação estética. E ali eu fui pensando os significados de educação estética expressos por cada um desses autores e o quão a educação estética podia ser proposta de um ângulo totalmente diferente, às vezes, inclusive, contraditório, né? Agora, sobre o debate especificamente no Brasil, o que eu fiz, né? No capítulo 1 eu não tratei nada especificamente do Brasil, assim. O capítulo 1 é essa discussão que envolve entender o que é estética e o que é educação estética. Agora, nos outros capítulos, as ideias de educação estética no Brasil anteriores a 1920, elas aparecem e eu focalizo essas ideias em choque com as ideias que estavam sendo desenvolvidas ali especificamente nesse meu recorte temporal. Então, você vai ver as ideias, por exemplo, a Liga em Defesa da Estética, baseadas numa perspectiva clássica ou romântica, em choque com uma perspectiva da estética moderna que estava posta ali naquele período. Então, eu não voltei para tratar desse histórico, como eu fiz no capítulo 1, especificamente do Brasil, mas as ideias pregressas, eu coloquei elas em choque com aquelas das décadas de 20 e 30, justamente porque o meu pressuposto é de que essa década de 20 tem a ver com as origens do Brasil moderno e que ali houve a confluência de ideias diversas que estabeleceram novos parâmetros não só para o debate sobre a educação estética, mas amplamente para diversos campos. Então, tem a ver com isso, assim. Mas a perspectiva romântica e clássica, ela aparece no confronto com a moderna. É isso. Obrigado, Nádia. Muita conversa, muita conversa. Eu gostei muito, tá muito, muito bom. A gente pode conversar mais, inclusive, enfim, sobre as referências, né? Então, não tem aqui, pelo menos na tela aqui, Meili, sua mão está levantada, eu não sei se você levantou de novo. Por favor, então. Levantei. Bem breve o comentário. Assim, Nádia, eu fiz aquele comentário sobre a segunda conferência, a Nelma também trouxe as experiências de uma dada disciplina, né? Talvez porque a gente tenha pensado mais nas experiências de escolarização que aconteceram em Minas Gerais, né? Então, eu suponho que você vai rever o título da sua tese ao final, né? E te escutando responder ao Luciano, é impressionante como você usou a palavra ideias. Então, assim, eu fiquei me perguntando, Nádia está fazendo uma história das ideias sobre educação estética em Minas Gerais? Eu acho que não. Então, por isso, talvez, precisa ficar muito claro, porque você respondeu dizendo assim, olha, se eu abrisse, tudo comportava uma dimensão estética, né? Assim, mas, mesmo não abrindo, acho que tem que ficar mais claro que você não está fazendo uma história das ideias, né? Você está fazendo uma história calcada aí
em algumas práticas, sejam elas práticas discursivas, práticas de sistematizações que aconteceram nos jornais, nas revistas, mas que estavam em circulação, sabe? Assim, mas, assim, pode ser que você esteja com tudo isso previsto, aí eu te peço desculpa, foi a minha impressão ao te escutar falando hoje, tá bom? Era só um toquezinho, assim. Sim, sim, é um excelente toque. Porque eu não faço uma história das ideias de estética e educação estética, não. E eu vou me policiar para não deixar que isso pareça, assim, mas eu vou no debate mesmo, assim, no confronto, tanto no campo da arte quanto no campo da experiência social. Então, alguns jornais de circulação, as pessoas estavam dizendo, olha, tem que melhorar a estética da cidade, esse muro, esse paredão estrombótico aqui está feio, está atrapalhando a estética. Nossa cidade, a gente tem orgulho da nossa cidade, porque tem a estética. Exatamente, eu acho que eu aprofundo mais nisso no segundo capítulo, assim, que, né, no item, na segunda parte eu digo a estética como um parâmetro de modernização, da cidade, do consumo dos mercadores e dos corpos. Então eu vou trazendo fontes que dialogam assim. Eu trago uma fonte que diz, uma propaganda de uma cirurgia estética. Então, que as pessoas estavam ali dispostas a colocar seu corpo para, naquele momento, brotavam esse tipo de situação, assim, de cirurgia estética. Então, não é sobre ideias estéticas, mas valeu muito esse toque, eu vou me policiar. Alguém? Cíntia, você... Só uma coisa, particularmente, queria agradecer muito a contribuição de vocês. Essa questão do título, Meli, ainda não conversei com o Nádio, mas na última, quando a gente foi finalizar essa introdução, eu já tive a impressão de que alguma coisa a gente precisa mudar, até enviando para as pessoas o convite para a banca e tal, e a gente ainda vai conversar. Então, muito importante, né? Contribuição de Nelma, também, Mônica, você, Luciano, acho que trouxe uma série de questões importantes, que acho que Nádia realmente está bastante claro no capítulo 4 dela, Meili. Enfim, dizer que, primeiro, sim, pedir muitas desculpas, porque eu achei que Nádia já tinha feito o seminário de pesquisa no GEP, com essa confusão de ter, nessa reta final, são 4 orientandos, 2 qualificação, um de mestrado e um de doutorado defendendo, não sei, eu peço muitas desculpas, aí a Nádia que me lembrou, Cíntia, eu não fiz, nossa, então eu já tinha pedido desculpa para ela, né, então peço desculpa para todo mundo, né, porque acabou ficando bem em cima, né, ao que tudo indica, a Nádia defende agora, 18 de fevereiro, né, Nádia, tem ainda umas coisas para reparar, pouca coisa, mas está indo. Pouca coisa. Perante o que já foi feito. Mas é isso, só então, de novo, pedir desculpa, porque eu acho que não é o momento melhor de você fazer um seminário de pesquisa, né? O ideal é que a gente faça aí, perto da qualificação, mas eu realmente esqueci. Então é isso, né? Todo mundo. Ótimo. Eu também gostaria de agradecer, assim, eu acho essa oportunidade muito boa de poder ouvir e perceber as impressões que as pessoas têm, não só do meu texto, mas da minha fala. Eu acho isso muito importante, então agradeço. Uhum. E acho, assim, depois, pós-tese, Nádia, eu acho que sistematizar esse debate em contribuições em artigos e tudo, sei que a banca você vai passar, mas eu acho que talvez é um debate, eu acho que particularmente importante para a gente, sobretudo nesse ano, né, que entra, porque
a presença avassaladora de São Paulo de novo, para falar que mais importante do que 7 de setembro é a Semana de Arte Moderna de São Paulo, né, que abre 22, é muito forte. Eu acho que isso não é só um debate regional, é um debate sobre os destinos do Brasil, né? Nós vamos, de novo, pegar São Paulo, e São Paulo vai... E esse é um debate que nasce no campo da arte, e aí, portanto, que é objeto de uma reflexão estética, mas se espraia muito rapidamente para a política e vai nos dar o Dória como um candidato importante de novo para a gente engolir, no ano em que há um grande investimento de retomar São Paulo para esse lugar via Dória, né? Então, estou falando assim, como que essas coisas rapidamente tem a discussão política. Não é à toa que São Paulo está armando tudo sobre a Semana de Arte Moderna para o ano que vem, né? Então, acho que ainda que isso seja um subproduto do seu trabalho, eu acho que talvez, se você puder entrar nessa conversa, acho que será super legal também. Bom. Alguém mais? Obrigada, então, Nádia, foi ótimo. Passamos, então, tem recados? Meili, você tem recado? Convite? Não, só lembrar, a Bia acabou de mandar para vocês aí o convite para aquele ciclo de debate sobre cinema, que vai estar conosco nessa sexta, é o Edu Galak, que ele trabalhou com os telejornais do período peronista, né? E ele vai fazer uma discussão sobre isso, que é bem bacana. Então, mais uma vez, todos convidados, todas convidadas. Uma das referências, né? Uma das referências de Nádia aí, Então, isso é ótimo, que bom. Eu vou colocar aqui no chat um convite e, ao mesmo tempo, para passar por lá, que é o portal de livros abertos que a gente está montando na FAI. Ainda é uma coisa que a gente está circulando mais internamente a FAI e tudo. Então, se vocês puderem passar por lá, dar uma olhada, ajudar a pensar, melhorar e etc., ajudem a divulgar também entre os colegas ainda, para que a gente possa fazer aí, no início do ano que vem, um lançamento mais público. Mônica, é contigo. Agora, bom, a próxima programação do JEP, né, vai ser o JEP Convida com Ana Cristina Pereira Lage, no dia 15 de dezembro. Confirma, gente? A nossa data, né, a gente tinha marcado no feriado, aí foi para frente, enfim. Então, no dia 15 de dezembro, daqui a 15 dias, vai ser o JEP Convida com Ana Cristina Pereira Lage, tá? Então, ela disse que mandará o texto daqui a uma semana, mais ou menos, e assim que isso acontecer, a Bia envia tudo de novo para todo mundo. Então, é isso, a gente se encontra daqui a 15 dias, né? E, mais especificamente, para a programação do SEMEF, que é sempre muito conectada com a nossa. Tá? Então, tá, boa semana, bom fim de semana. Isso, boa semana para todo mundo. Bruna, tchau, eu vou abrir a sala lá para a gente, tá? Beleza, obrigada. Boa tarde. Tchau.